Olá meu amigo, minha amiga, você das redes sociais, seja bem-vindo a mais um vídeo com Jefferson Noronha. E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre teologia, filosofia e ciência. O nome desse vídeo é Noronha, C.S. Lewis e o argumento moral. Mas antes eu queria convidar você a ir lá no meu canal, Noronha Pesquisador, e ver, eu vou falar, esse tema que eu vou falar sobre o problema do mal, só que sobre a ótica do ateísmo. Mas tem dois vídeos meus lá no meu canal, é Deus e o Mal e Deus criou o mal. Você que tem dúvidas, né, a respeito desse tema, do problema do mal no mundo, vá lá no meu canal, confira então Deus e o Mal e Deus criou o mal. Hoje eu vou estar falando que o ateísmo, como uma visão de mundo, né, é um sistema de crenças, ele tem que dar resposta a respeito do mal, porque o mal está aí, é uma realidade, né? Eu acredito em Deus porque tem lógica acreditar em Deus, né? Embora os ateus e as pessoas da sociedade achem que é ilógico, irracional, é mitologia. Não, eu acredito em Deus porque tem lógica, tem coerência e tem consistência. Aceitar a existência de um Criador é um ato racional, causa e efeito, método científico, ou seja, ciência. Aceitar quem é o Criador é um ato de fé, ou seja, de religião. Vamos seguir o conselho do C.S. Lewis, né? O C.S. Lewis, que ele saiu do ateísmo e ele foi para o teísmo. Talvez por isso ele foi considerado um gênio. Vamos lá para o vídeo então? Os ateístas, eles não podem oferecer respostas intelectualmente aceitáveis às perguntas referentes ao problema do mal. Os ateístas e naturalistas também precisam explicar por que o mal existe e por que o consideram um problema que precisa ser tratado. O próprio fato de o mal ser perturbador para os ateístas ou naturalistas conduz logicamente a um padrão de bem ou justiça além do mundo. C.S. Lewis, que é um dos nomes que está no meu vídeo, o C.S. Lewis, quando ateu, se debatia a validade racional de enquadrar o mal e a injustiça em sua própria cosmovisão ateísta, ou seja, a sua visão de mundo, a maneira que ele enxergava era através do ateísmo, mas ele se debatia sobre esse tema, que é o mal. Você também já deve ter feito várias perguntas, né? Questionado a existência de Deus, questionado Deus. Porque se Deus é bom, é maravilhoso, fonte de bem, de bondade, por que tanta maldade, por que tanta calamidade? O meu argumento contra Deus era de que o universo parece ser muito cruel e injusto. Mas de onde tirei essa ideia de justo e injusto? É uma pergunta. Ninguém disse que uma linha é torta se não tiver a ideia do que seja uma linha reta. Com o que eu comparava este universo quando chamava de injusto é outra pergunta. Se todo o panorama fosse mau e absurdo de A a Z, por que eu, que sou necessariamente parte do panorama, reagi violentamente contra ele? É outra pergunta, né? Nós nos sentimos molhados se cairmos na água, porque não somos animais aquáticos. Um peixe não se sente molhado. Assim é que ao mesmo tempo em que eu tentava provar que Deus não existe, em outras palavras, que a realidade era totalmente absurda, verificava que era obrigado a admitir que uma parte da realidade, a minha ideia de justiça, não era absurda e tinha muito sentido. O ateísmo, consequentemente, é uma coisa por demais simplista. Se todo o universo não tem sentido, nunca descobriríamos que ele não tem sentido. Do mesmo modo que se não houvesse luz no universo, nem consequentemente criaturas com os olhos, nunca saberíamos que era escuro. A palavra escuro seria uma palavra sem sentido. Imagine uma vez mais o universo sem luz, sem padrão final do que é justo e bom, e criaturas sem olhos, sem conceito inerente do que é bom ou mal. Nessa realidade ateísta teórica, o conceito de trevas, mal ou injustiça é sem sentido afinal. Se, como os ateus dão a entender, o mal enfim é sem sentido, então qual é o problema? É uma pergunta. Se formos meramente parte de um processo molecular cego, como os ateístas podem levantar-se acima desse processo e dizer que alguns dos aspectos dele são maus e outros bons? É outra pergunta.
Átomos são simplesmente átomos. Não há átomos maus no universo. Portanto, o ateísmo não pode oferecer nenhuma definição lógica de mal, sem apelar para um padrão último de bem. Se tentarem fazer isso, acabarão declarando a existência real daquilo que afirma não existir, o bem supremo, ou seja, Deus. Então não tem lógica. O ateísmo não tem lógica, porque diz que a nossa vida não tem sentido, e a nossa vida tem sentido. Nascemos, vivemos e morremos com um propósito de um Deus criador, soberano. Agora o ateísmo dá essa resposta a respeito do mal. É uma resposta incoerente, é simplista e que C.S. Lewis coloca aqui, né? Tanto é que C.S. Lewis deixou de ser ateu para se tornar teísta, porque ele viu que o problema do mal não tinha lógica dentro de uma visão de mundo ateísta. Então vocês vão ficar agora com o argumento moral, eu vou ficando por aqui. Continua acompanhando os meus trabalhos nas redes sociais. Você fica agora com o vídeo, o argumento moral. Tchau! Você pode ser bom sem Deus? Vamos descobrir. Incrível! Aí está. Prova inegável de que você pode ser bom sem acreditar em Deus. Mas espere, a pergunta não é: você pode ser bom sem acreditar em Deus? A pergunta é: você pode ser bom sem Deus? Aqui está o problema. Se Deus não existe, qual fundamento permanece para que bem ou mal, certo ou errado sejam objetivos? Se Deus não existe, os valores morais objetivos não existem. E aqui está o porquê. Sem um ponto de referência objetivo, não temos como dizer que algo está realmente para cima ou para baixo. A natureza de Deus fornece um ponto de referência objetivo para os valores morais. É o padrão ou estándar no qual todas as ações e decisões são medidas. Mas se não há Deus, não há nenhum ponto de referência objetivo. Tudo que temos é o nosso ponto de vista, que não é mais válido do que o ponto de vista de qualquer outra pessoa. Esse tipo de moralidade é subjetiva e não objetiva. É como uma preferência por sorvete de morango. A preferência está no sujeito, não no objeto. Por isso não se aplica a outras pessoas. Da mesma forma, a moralidade subjetiva só se aplica ao sujeito, não é válida ou obrigatória para qualquer outra pessoa. Assim, em um mundo sem Deus, não pode haver nenhum mal e nenhum bem. Nada além de indiferença cega e impiedosa. Deus manifestou a sua natureza moral para nós em forma de mandamentos. Eles fornecem o fundamento para deveres morais. Por exemplo, o atributo essencial de Deus, o amor, é expresso em seu mandamento: ame o seu próximo como a ti mesmo. Este mandamento fornece um fundamento sobre o qual podemos afirmar a bondade objetiva da generosidade, abnegação e igualdade. E da mesma forma, podemos condenar a maldade objetiva da ganância, do abuso e da discriminação. Isso levanta um problema. Algo é bom só porque Deus assim o quer? Ou Deus quer algo porque é bom? A resposta é nenhum. Em vez disso, Deus quer alguma coisa porque Deus é bom. Deus é o padrão dos valores morais, assim como o espetáculo musical ao vivo é o padrão para uma gravação de alta fidelidade. Quanto mais uma gravação soa como o original, melhor ela é. Da mesma forma, quanto mais perto uma ação moral está em conformidade com a natureza de Deus, melhor é. Mas se o ateísmo é verdadeiro, não existe um padrão definitivo, e então não pode haver obrigações ou deveres morais. Quem ou o que estabelece tais deveres sobre nós? Ninguém. Lembre-se, para o ateu, os seres humanos são apenas acidentes da natureza, animais altamente evoluídos. Mas os animais não têm obrigações morais um para com o outro. Quando um gato mata um rato, ele não faz nada moralmente errado. O gato está apenas sendo um gato. Se Deus não existe, então devemos ver o comportamento humano da mesma forma. Nenhuma ação deveria ser considerada moralmente certa ou errada. Mas o problema é, bem e mal, certo e errado, existem. Assim como a nossa experiência sensorial nos convence que o mundo físico é objetivamente real, a nossa experiência moral convence-nos de que os valores morais são objetivamente verdadeiros.
Toda vez que você diz, "Ei, isso é uma injustiça, isso é errado", você afirma sua crença na existência da moralidade objetiva. Estamos todos bem conscientes de que o abuso de crianças, a discriminação racial e o terrorismo são errados para todo mundo sempre. Isto é apenas uma preferência ou opinião pessoal? Não. O homem que diz que é moralmente aceitável estuprar criancinhas está tão errado quanto o homem que diz 2 mais 2 são 5. Isso tudo equivale, então, a um argumento moral a favor da existência de Deus. Se Deus não existe, valores e deveres morais objetivos não existem. Mas os valores e deveres morais objetivos existem. Portanto, Deus existe. O ateísmo não fornece um fundamento para a realidade moral que cada um de nós experimenta todos os dias. Na verdade, a existência de moralidade objetiva nos aponta diretamente para a existência de Deus.